Notícias da Manhã. Antes de explicar a ideia, é importante registrar a você, estimado ouvinte, que a ideia de microempreendedor individual comunitário MEIC surgiu no dia a dia dentro das comunidades de Salvador, destacando-se como grandes contribuidores do crescimento humano, social e político. O professor de oratória, Eugênio Santos, Marli Carreira e Sérgio Bucão, os professores de Política e Moradia, ambos da União de Moradia Popular, professores de comunidades José Jesus Souza, Zelito e Antonísia Vieira Vale, ambos da Central dos Movimentos Populares. Os irmãos Delmário Marcos e Proença, e Movimento do Sem Teto de Salvador. Os professores de Política, Moradia e ensinando sobre comunidades políticas, Carlos Santos, fundador da maior resistência social da cidade. Hoje, denominado Bairro da Paz, Érico Farias, que trouxe lição sobre o partido político, Rodrigo Pereira, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, que instruiu sobre questões raciais, bem como a desigualdade política de Salvador, e outras pessoas tão importantes quanto os citados acompanharam como pré-candidato e suplente ao cargo de vereador de Salvador nas eleições de 2024. Esse é autor. Depois dessa introdução, que é a bem da verdade, um agradecimento importante para conceituar de forma breve e isolada os dois institutos cuja tese pretende juntar em estudos futuros mais detalhados sobre o tema. São eles a figura do microempreendedor individual, o MEI, bem como da liderança comunitária. Bom, para quem não conhece o MEI, é a pessoa que trabalha como pequeno empresário ou empresária de forma individual e destaca-se ao formalizar e passar a contar com diversos benefícios, como a obtenção de um cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ, a possibilidade de emitir nota fiscal, acesso a crédito facilitado e contribuição para a Previdência Social, garantindo direitos como aposentadoria e auxílio-doença. Para se tornar um MEI, é necessário atender alguns critérios estabelecidos por lei, como o faturamento anual não poder ultrapassar R$ 81 mil, o que equivale a R$ 6.750 por mês, caso a formalização ocorra ao longo do ano, sendo que este limite de rendimento é determinado pela Lei Complementar 123 de 2006. Outro critério fundamental é que o MEI não pode possuir filiais, devendo operar como um único estabelecimento, sendo permitida a contratação de funcionários apenas um empregado, cujo salário deve ser, no máximo, um salário mínimo ou piso da categoria profissional, quando aplicável. De outro giro, a LC são pessoas que vivem contribuindo com sua comunidade, atuando como representante de um território social com o papel de encaminhar amadores, demandas ao poder público e partir da vivência diária de sua comunidade, além de auxiliar na resolução de problemas sociais e do seu território. São as pessoas que muitas vezes trabalham sem qualquer remuneração pela substituição de uma lâmpada na rede de iluminação pública, desentupimento de uma rede de esgoto ou melhoria urbana como escadas, ponto e horário de passagem de ônibus, organização de diversos campeonatos, por exemplo, futebol, xadrez e etc., além de diversas outras atividades que a comunidade necessita para amenizar o seu conhecido sofrimento. Ainda que a LC possua maior importância, participação, atuação no dia a dia, sua comunidade, não é raro observar que grande parte das dificuldades enfrentadas por elas poderiam ser suprimidas ou até mesmo exterminadas se elas possuíssem um CNPJ que lhe desse o direito, com D maiúsculo, de exercer sua atividade profissional com regulamentação do Estado de maneira organizada, com diversas possibilidades, entre elas levar políticas públicas e programas sociais, firmar convênios, auxiliar, e firmar documentos, entre outras milhões de possibilidades que, em razão da burocracia,
custo e afins não se torna possível. Ressalto pela importância que não se pretende acabar com associações de moradores, que é uma reunião de lideranças comunitárias de um território e possui maior burocracia face à necessidade burocrática do registro em cartório, bem como custo mensal com contabilidade, né? E muito pelo contrário, o que se deseja hoje é esburocratizar a atuação da LC, facilitando sua atuação direta para a sua comunidade, respeitando a maior competência e abrangência das associações de moradores, que devem ser inclusive incentivadas, como o retorno dos conselhos de moradores afins, pois existe necessidade constante de se acompanhar mais de perto a atuação de prefeituras e bairros. No entanto, temos um problema criado pela burocracia jurídica, mas que os operadores do direito têm o poder e devem de transpor, né? O MEI é um instituto de direito privado, que é um comércio, né? Por seu turno, a LC é uma figura que exerce uma função pública, mas fica a pergunta: até quando vamos ver os conteúdos jurídicos como compartimentos que não são e não se comunicam? Aproveitar uma figura jurídica do direito privado para o direito público é melhorar a atuação estatal, aproximando a realidade social do direito, atendendo, por conseguinte, o princípio da constitucionalidade e da eficiência dos atos administrativos. Afinal, quem quer um Estado eficiente e atuante, né? O direito precisa percorrer outras esferas, outros oceanos, regulamentando atividades sociais para facilitar sua execução na sociedade, bem como aproximar a realidade social com o regramento legal, como ocorreu com o louvor após a promulgação pelo governador e atual senador Jacques Wagner da edição da Lei 13.206, cuja função foi criar a figura jurídica do despachante documentalista junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, cuja finalidade trouxe grande avanço para a representação popular nos órgãos do Executivo. Concluindo, trata-se de uma ideia para que se pretende desenvolver com a colaboração de outras pessoas que gostam e estudam temas sociais. Esse Joel Meirelles Duarte, que é advogado, mestre e palestrante do Território de Desenvolvimento Social, mestre em Direito, ambos da Universidade Católica de Salvador, com os temas em Direito e Cidade Atual, coordenador de Articulação Social da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia e membro do Instituto dos Advogados da Bahia, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ADJ.